E aí, pessoal, tudo bem? Como eu já tinha falado aqui anteriormente, a gente vai começar uma série aqui no canal, na qual eu vou trazer convidados para falar de coisas que o Edu não conhece, né? Então, o Edu tem a experiência dele, a experiência pessoal dele, tem a experiência que ele escutou falar de outras pessoas, mas é muito melhor trazer quem entende de verdade. E é por isso que o Daniel Toledo está aqui hoje com a gente para me apoiar juridicamente. Quais são as melhores formas de você vir para cá, e cada vez que a gente trouxer esse tipo de vídeo, vai ser um exemplo de um caso real ou de um caso hipotético. Então, Daniel, se apresenta, por favor. Obrigado, Edu, mais uma vez por estar aqui com vocês. Obrigado aos seus inscritos. Agradeço de novo o convite com vocês. Meu nome é Daniel Toledo, eu sou sócio da Toledo Advogados Associados, 18 anos na mesma base, na mesma sede em São Paulo. Nós temos outra sede em Santos, alguns parceiros internacionais. Fazemos todos os vistos, né, de embaixadas e consulares para os Estados Unidos, França, Espanha, Itália e Portugal. Puta, fantástico, Dani, fantástico. Na verdade, assim, eu queria usar esse vídeo de hoje para contar um caso para você que foi de uma pessoa bem próxima de mim, que é o Alberto, um italiano, já apareceu em alguns logs aqui comigo e tal, que ele, na verdade, ele era assim, classe média na Europa, né, classe média na Itália, tinha um emprego na Telecom Itália, né, que seria a TIM no Brasil, e ele decidiu que ele ele ia pegar todos os savings, né, a poupança dele, ele ia pegar a poupança dele e ia fazer uma pós-graduação em Berkeley, né? Então ele veio para os Estados Unidos como estudante, passou em uma pós em Berkeley, foi para Berkeley, mudou para Berkeley e ficou lá 2 anos fazendo a pós dele. E durante esse período dele da pós, ele tinha que fazer um estágio, né? E aí Berkeley mandou ele para a HP para ser entrevistado. A gente contratou ele como estagiário, era um período ali curtinho ali de 3 meses, mas a gente gostou do trabalho dele, então a gente foi atrás de um visto de trabalho para ele, que eu não sei qual é, você vai me ajudar. E aí depois ele ganhou o documento oficial, né, Green Card, pela HP, e ele está na HP até hoje, né? Eu tenho contato com ele direto, é um amigão, ele está lá até hoje. Então, quer dizer, ele veio para estudar, fazer uma pós e começou a vida dele aqui. Se a gente pensar no caso, por exemplo, do Alberto, imagina que você é um brasileiro, tem uma carreira em São Paulo, está ali nos seus 35 anos, que é mais ou menos a idade que o Alberto veio, tem ali um dinheiro guardado, tem teu apartamento, tem o teu carro, mas você está de saco cheio de tudo que está acontecendo no Brasil, né? Cada 6 meses um ataque do coração de alguma coisa que está acontecendo. Você fala assim, cara, já deu. Vendo meu apartamento, vendo meu carro, pego meu dinheiro e vou fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Qual seria o caminho para fazer isso do ponto de vista legal? Vamos lá. A gente tem 2 cenários aí que são bem bacanas, né? A gente tem um cenário real que aconteceu com um cliente nosso, que eu gostaria de trazer aqui para você. Esse nosso cliente era casado, mas a situação do Alberto, você colocou uma situação que você não mencionou se ele era casado ou não. Não, ele é solteiro. Então, eu imaginei. Porque aí o que aconteceu? São 2 situações diferentes, a gente pode falar das 2, onde vai chegar no mesmo objetivo, né? O solteiro, o Alberto, ele possivelmente entrou nos Estados Unidos, possivelmente não, com certeza, ele entrou nos Estados Unidos com o visto F ou visto M, que são os vistos de estudante, onde ele foi fazer a pós-graduação dele. Quando você termina a sua pós-graduação, você tem direito a uma solicitação de um visto, de uma autorização de trabalho chamada OPT, tá? Que é Optional Practical Training. E ele pode trabalhar por 1 ano com essa autorização de trabalho para poder colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu na pós-graduação dele, ou até mesmo na graduação dele, ou até num outro curso que eventualmente ele colocar, que ele for fazer. Ele recebe esse OPT só quando ele termina a pós ou no meio? Ele pode solicitar no meio, mas o que acontece? Muitas pessoas esperam para depois, porque depois ele fica mais 1 ano dentro dos Estados Unidos, ou seja, nesse primeiro, vamos dizer que seja 2 anos. Nos últimos 6 meses, geralmente as pessoas começam a fazer contatos para fazer esse estágio. E depois ele fica 1 ano. Como ele não tem que estudar, ele acaba tendo mais tempo para poder estagiar, trabalhar e demonstrar a capacidade dele. Se ele fizer isso nos últimos 6 meses ou no último ano, estudar e trabalhar concomitantemente, talvez ele não tenha aí a capacidade, a energia ou o tempo
de se dedicar da forma que ele gostaria para que a empresa enxergue nele uma possibilidade de contratação e o contrate, né? E o faça uma oferta de trabalho. Então, quer dizer, se você tivesse, no caso dele, você tentaria ter um dinheiro guardado para fazer a graduação com bastante cautela, criando bastante contato, bastante conexão, e aí você dedicaria esse 1 ano desse OPT para realmente mostrar o teu trabalho e conseguir que alguém fizesse um sponsor do teu visto aqui. Exatamente. Eu faria desse jeito, tá? Legal. Eu Quer dizer, ficaria 1 ano a mais, tá. Eu apostaria 1 ano a mais para que justamente eu me reservaria financeiramente, inclusive, 1 ano a mais, para que eu tivesse a capacidade de realmente dar um tiro mais preciso naquilo que eu busco, que seria eventualmente a contratação, o trabalho e, obviamente, futuramente aí um green card. Né? Eu não tentaria atropelar esse tempo, porque às vezes a empresa pode falar, eu consigo funcionário melhor do que ele. E, na verdade, não é que o funcionário é melhor, é que você não está tendo tempo para se dedicar da forma que você gostaria de se dedicar para uma empresa num tamanho de HP, por exemplo, que deve ter milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas no mundo que queriam ter a mesma vaga. A mesma vaga que eles, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ainda mais onde ele estava. Assim, e realmente fez um trabalho muito bom e a gente fez de tudo para ele ficar e deu super certo. Né? Deu super certo. Mas você falou de alguém casado. Me dá um exemplo de alguém casado que deve ser o seu cliente que você vai falar, né? Deixa eu terminar do Alberto. Tá. Tem mais, Alberto. Tá. Tem. Aí, a HP, ela gostou do Alberto e ele está com o OPT, mas esse OPT vai ter 1 ano só para ele. Depois de 1 ano, ele precisa ir embora. Ou ele recebe uma oferta de emprego. Tá. Aí abre um leque, que eu não sei qual foi o da HP. Esse leque pode ser de um visto EB3, que pode ser um EB2, ou pode ser um H1B. O dele foi H1B. Acho que dele foi H1B, que depois virou... Aí ele fez uma outra migração para um outro visto que possa ter dado o green card para ele. Isso, ele fez, acho que o H1B, que eu lembro que a gente teve que fazer uma publicação da vaga, teve que provar... Todos eles vão pedir isso. Entendi. Todos vão pedir. Então, na verdade, eu lembro eu lembro isso do processo dele. A gente gostou dele e aí a gente mandou ele para a Fragomen, que é a história que a HP usava, né? E aí a Fragomen fez um processo que a gente teve que divulgar a vaga, teve que provar que a gente não tinha ninguém aqui com a mesma posição. E aí a gente conseguiu fazer a offer para ele. A gente teve que fazer uma offer com valor. Eu lembro disso muito bem, porque foi a nossa discussão de valor de mercado. Né? Se a gente fosse contratar alguém no Vale, quanto que custaria? Quanto que a gente teria que dar Alberto? E aí a gente teve que provar para eles que valia a pena gastar mais dinheiro contratando ele, porque ele já tinha 1 ano com a gente. Quer dizer, toda aquela história. E aí teve que publicar a vaga, inclusive a gente teve que publicar nos murais internos. Exatamente. Né? Para, tipo assim, se algum funcionário... Isso, para tipo, se algum funcionário americano tivesse alguém para indicar para a vaga, para a gente não contratar um estrangeiro. Teve tudo isso, e aí a gente conseguiu provar, fazer a petição e aprovar, e ele ganhou, acho que o H1B, como você falou, acho que foi isso. Se foi pelo jeito que você está me descrevendo, tem mais cara de EB do que de H, tá? Tem mais cara de EB do que de H. Mas não sei qual foi o visto que passaram para ele, pode ter sido um H também. Eu enxergaria aí esses 3, talvez até mais um, né? Como ele já estava internamente, não, mas a HP poderia até transferi-lo por um L1 se ele estivesse no Brasil, mandando ele para os Estados Unidos. Ou sei lá, manda ele de volta para a Itália, contrata ele na Itália por 1 ano, e aí traz ele para cá depois de 1 ano como L1. Exato. Que foi mais ou menos que foi o visto que eu vim, né? Eu vim como um L1. Na verdade, a gente até tinha pensado nisso se o visto dele fosse negado. A gente contrata você na Itália, paga você... a gente contrata você na Itália, depois de 1 ano você vem para cá. Né? A gente até tinha pensado nesse cenário se desse tudo errado. E aí eu lembro que depois disso, a gente começou o processo dele de Green Card. Não foi logo em seguida, teve que esperar acho que 3 meses, por causa de ano fiscal da HP e tal. E aí a gente começou o processo dele para ele conseguir o visto dele oficialmente. E aí levou 2 anos e meio. Levou bastante tempo para ele conseguir. O meu foram 11 meses, o dele foram 2 anos e meio. Não dá para comparar muito uma pessoa com a outra, principalmente num processo de green card, porque depende muito
de quem a pessoa, de quem recebeu o processo, de onde vai ser processado. Hoje, o processamento consular é muito mais rápido do que processamento dentro dos Estados Unidos, então muitos processos a gente acaba fazendo consular porque quase todo, na verdade, só o que eventualmente a gente tem que fazer alguns pedidos fora, principalmente na Europa, a gente acaba fazendo lá. Mas para os Estados Unidos, 100% a gente acaba fazendo consular porque a velocidade é muito mais rápida, mas muito mais rápida. E assim, porque eu tinha visto, eu tinha vindo com L1 e ele veio, né, ele fez esse processo que eu te falei. Isso também tem uma diferença do tempo para você conseguir um green card ou não? Não, depende do tipo de processo que você aplicou para o green card especificamente. Se você estava com o OPT antes e ele foi para um EB2 ou um EB3, eu não sei qual foi o grau de skill que ele tinha, mas talvez um EB2 ou um EB3 aí, pode ser que processe muito mais rápido, né, do que eventualmente uma aplicação através de um L. Ou não, se você já fez um L, você fez a renovação desse L, aplicou consular um processo de um EB2, por exemplo, vai sair em 6 a 8 meses no máximo. Tá. E o país também muda a velocidade do visto, né? Que eu lembro que, assim, o meu foram 11 meses, o do Phil, que era britânico, foi alguma coisa tipo 10 meses, e os dois L1, eu e o Phil, os dois L1, o meu foram 11 meses, o do Phil foram 10 meses, e o cara que era o nosso chefe, que era o Ram, né? Que veio da Índia, o dele levou 3 anos. E ele era o nosso diretor, entendeu? E era L1 também, o dele levou 3 anos. Então a gente até brincava com ele. E outra coisa que a gente sacaneava ele muito foi que ele não conseguia viajar internacionalmente, né? Porque indiano precisa de visto para basicamente todo lugar do mundo. Então, por exemplo, a gente tem evento na Europa. Ele nunca podia ir porque ele tinha que conseguir visto e não sei o quê. Então a gente sempre sacaneava, a gente mandava foto das comidas dele, tipo, em tudo quanto é lugar do mundo, ele ficava puto, que ele nunca podia aproveitar e a gente aproveitava, né, entre aspas, isso lá. Então, quer dizer, o país talvez também tenha um certo impacto nessa situação, né? Eu tenho um advogado que trabalha comigo em Houston, ele é indiano. E eu brinco sempre com ele, né? Porque eu recebo um monte de convite para fazer algumas palestras em alguns lugares. E ele fala para mim a mesma coisa. Daniel, eu adoraria ir, mas para eu ir, eu vou perder um mês tirando o visto só para fazer essa rota. Então, deixa. Porque o cara vai parar em algum outro país, ele precisa do visto para parar naquele país. O único lugar que eu tentei ir, que eu tive problema, vamos dizer assim, que eu não fui porque não tinha visto, foi para o Japão. Né, porque a gente precisa de visto para ir para o Japão. Então, eu não fui para o Japão porque eu não tinha visto, né? Brasileiro só reclama, mas a gente vai para qualquer lugar da Europa, a gente vai para a maior parte dos lugares da Ásia, tudo sem visto. E a gente fica reclamando. O passaporte brasileiro é muito legal. O passaporte brasileiro abre muita porta, né? Abre muita porta. Então, assim, falamos do caso do Alberto, bom vivant, solteirão, bebedor de vinho, né? Agora vamos falar do teu caso de um cara casado. Como é que foi o caso dele? Aí muda o cenário, né? Porque quando você é casado com filhos, você tem uma série de outras coisas. Você tem a responsabilidade de manter status de todo mundo, você tem a responsabilidade da estabilidade financeira, né? Vou ainda além, você como imigrante sabe muito bem disso. Uma coisa que pega muito nas pessoas quando elas mudam de país é a estabilidade emocional. Quando você chega nos Estados Unidos, e não é só a sua, é a sua, da sua esposa e do seu filho, né? Então você tem assim, tem o desconforto de várias coisas, e uma delas é a estabilidade emocional. Então você precisa, quando você está num casamento, você tem outras pessoas com você precisa pensar nisso. E aí cabe ao advogado orientar você, pela experiência dele, chegar para você e conversar. Olha, você vai ter o desconforto, tá? Você vai ter o desconforto da ansiedade do visto, você vai ter o desconforto de trocar a moeda vezes 5, vezes 6, você vai ter o desconforto da sua esposa, às vezes, está sentindo saudades da família, você vai ter o seu desconforto de você sentir as saudades da família, seus filhos. Vai existir uma série de coisas que vão te gerar desconforto e você precisa estar preparado para isso, né? Então, isso dificulta o processo de visto e tal, ou não?
Não, o de visto não, mas ele exige um maior planejamento. Nesse caso desse meu cliente, o que a gente fez? Quando ele me falou que ele queria tirar um ano sabático nos Estados Unidos para estudar, eu costumo sempre falar muito objetivamente com os meus clientes. Vamos lá, para médico e advogado você não pode mentir, senão você está morto ou quebrado, né? Então você precisa falar o que você quer. Ele falou, não, Daniel, eu quero tirar um ano, se eu gostar, eu quero ficar. Então não é assim que funciona. Porque se você quiser ficar, você tem que ter um planejamento para ficar, mesmo que você planejamento de longo prazo, isso. Se você quiser voltar, não tem problema você abandonar o planejamento. Mas se você quiser ficar e não tiver o planejamento, acabou. Você começa de novo, reseta, né? Começa de novo. Exatamente. E aí você pode ter tido decisões que você tomou que vão prejudicar o teu processo de longo prazo, inclusive. Muito. Tá? Pode prejudicar muito. O que a gente fez? Falou, nós vamos pedir um visto de estudante para a sua esposa. Não, Daniel, mas quem quer fazer a pós-graduação sou eu. Falei, legal, mas nós vamos pedir um visto para a sua esposa. Por quê? Porque o seu currículo é melhor do que a sua esposa. O currículo dele era muito melhor do que a da esposa. Já aconteceu comigo de pegar o contrário, do currículo da esposa. A esposa é melhor de uma maneira. Tá. Mas, nesse caso, o dele era melhor do que o da esposa. O cara tinha faculdade, tinha pós, a esposa talvez não. Tinha morado na Inglaterra 2 anos para fazer fez 2 cursos na Inglaterra. Foi uma coisa assim super bacana. Ele era sommelier, tá? E a esposa da área de tecnologia. Tá bom. Tá? O que nós fizemos? Falou, nós vamos pedir um visto de estudante para sua esposa para estudar inglês. Vocês ficam legalmente nos Estados Unidos e você vai fazer a sua pós que você quer fazer. Tá? Ah, mas ela vai ter que estudar? Vai ter que estudar. Ah, mas, cara, é sacrifício. Você não quer fazer? Quer fazer do jeito direito? Cada um vai fazer a sua parte durante 1 ano. São 12 meses. Isso, aí o cara pensa, puta, não quero para ela, porque eu não gasto dinheiro da escola para ela. É burrice, vai gastar mais depois. Mas depois vai sair mais caro. Entendi. E aí, ele foi. Qual que era a minha estratégia? Tá? Desde o começo. Quando você pega um visto de estudante, o visto de estudante vem de quanto tempo? 4 anos. Sério? Eu achei que era tipo assim, alguma coisa como, por exemplo, 1 ano. Não, 4 anos. Você pode pegar, se você se matricula na escola, vai vir em escola de 1 ano. Mas o visto mesmo, estampado no passaporte, geralmente ele vem para 4 anos. Tá? 99%. Não sabia. Então, quer dizer, o teu tempo de permanência está vinculado a você estar estudando ou não? Seu status tem a ver com o seu tempo de permanência. Seu visto é só uma expectativa de entrada no país. Tá. Então vamos lá. Vamos explicar para todo mundo que até eu que tenho visto e tal, já que eu nunca passei por nenhuma dificuldade, eu não sei como é que funciona. Então, quer dizer, o visto, o tempo de... Então, quer dizer, tem uma coisa que é tempo de validade do visto. Aquele visto válido por 4 anos. Não, vamos explicar de uma forma diferente, mais simples, para todo mundo entender. Tá. O que é visto, o que é status? O visto é um selo colocado no seu passaporte, depois que o cônsul, um agente consular, analisou o seu perfil, analisou a sua documentação e falou, olha, você cumpre os requisitos para emissão do visto. O seu visto te dá direito de entrar nos Estados Unidos? Não me dá, ele me dá uma autorização, uma pré-autorização, mas não uma autorização. Porque olha que o cara pisar aqui pode falar assim, não, negão, aqui você não entra. E o cara volta. Então, o visto é uma expectativa do direito. Isso mesmo. A garantia do direito é o status. Legal. Você pode... Quer dizer, o visto é só uma pré-autorização. É isso aí. Que pode chegar e o agente de imigração falar, não fui com a sua cara. Ele não precisa nem te dar justificativa. Ele fala, não fui com a sua cara. Tá? Tchau. É um direito que ele tem. Certo? Então, o que dá direito da pessoa ficar dentro dos Estados Unidos é o status. A pessoa consegue entrar nos Estados Unidos, se for de um desses países que precisam de visto, ela consegue entrar nos Estados Unidos sem visto? Não. Não. Mas ela consegue permanecer dentro dos Estados Unidos sem visto? Consegue. Sim. E legal, mas fica. Não, legal. Se você tiver um visto, tá? Entrou nos Estados Unidos, pegou o carimbinho do seu status, certo?
Saiu do aeroporto, rasgou seu passaporte, jogou fora o visto. Você continua com o seu status. Você não precisa mais do visto. Entendi, porque o status... Mas o status tem uma validade também. Tem uma validade que você pode renovar. Você pode renovar o seu status, inclusive com seu visto vencido. Se você tiver um visto de turismo, tá? Dentro dos Estados Unidos, você entrou nos Estados Unidos com seu visto de turismo, resolveu por qualquer razão ficar mais 6 meses. O seu visto venceu no primeiro desses 6 meses. Certo? O que, na verdade, aconteceu comigo. Eu fiquei com o visto vencido 3 meses, mas o meu L1 era válido. A minha petição era válida, o meu tempo o meu status, como você falou, era válido, mas o meu visto estava vencido. Aí o que eu fiz? Peguei um voo, fui para o Brasil para pegar um novo visto para poder voltar para cá. É isso aí. Tá? E eu fiz isso 3 vezes, na verdade. O mais importante para você entrar nos Estados Unidos é o visto. Mas depois que entrou, a única coisa que te importa é o status. Esquece visto. Entendi. Então, vamos lá. Voltando para o caso do marido e da mulher. Isso. Tá. Até esse pedaço sobre o que é visto, o que é status, eu vou cortar e vou pegar esse pedaço desse vídeo e vou colocar 2 vezes. Então, quem assistir essa entrevista inteira vai ver tudo, mas esse pedacinho específico eu acho que vale a pena, que explicou tão bem para as pessoas, que eu vou cortar esse pedacinho e vou colocar como um vídeo adicional, aquele tipo um corte do coisa, porque ficou muito bom para a gente... Que assim, até eu que moro aqui há 5 anos, assim, você me explicou coisa de uma forma muito mais clara do que estava na minha cabeça. Então, obrigado, Daniel. Mas agora me conta do casal. Depois, quer dizer, ele pegou o visto de estudante, ela pegou o visto de estudante? Não, ela pegou o visto de estudante e ele pegou o visto de acompanhante. Muitas pessoas falam, não, mas eu vou como dependente da minha esposa. Não, você não é dependente. Dependente, o termo legal dependente, ele tem uma outra conotação, que são os filhos, que dependem financeiramente ou emocionalmente, ou até adultos que têm algum tipo de deficiência que dependam emocionalmente, financeiramente. Mas o cônjuge é acompanhante, não é dependente. Então, ele pegou o F2 como acompanhante, certo? Por quê? Porque eu sabia que depois de 1 ano, ele iria querer aplicar um visto para ele. Certo? Que era um visto que poderia dar um green card. Ele queria aplicar um EB2. E ele era um visto que poderia dar um green card. Se ele tivesse o F para ele e nós aplicássemos um EB2 para ele, cancelava o F dele. Por quê? Porque a gente ia fazer tudo no Brasil. A gente já tinha programado isso. Tanto o F quanto o EB seriam processos consulares. Então, o que nós fizemos? Tire em nome da esposa. Porque se negar o seu EB, não derruba o seu F. Você continua com o direito de ir e voltar para os Estados Unidos. Ele continua como acompanhante dela. Então, mesmo que o visto dele EB2 fosse negado, ele continuava como acompanhante dela. Ela com visto válido de 4 anos, status válido, ele poderia permanecer aqui até ele conseguir um status que ele queria. O green card que ele queria. Então, a gente teria 1 ano para aplicar o processo dele. Se desse tudo certo, ótimo, green card para todo mundo. Se qualquer problema acontecesse, qualquer dor de barriga acontecesse, peraí, a gente tem a garantia de que eles não vão precisar tirar as crianças de escola, sair correndo, voltar para o Brasil. Nós estamos tranquilos, nós podemos recorrer, nós podemos aplicar um novo processo e até ele pegar o green card dele. Graças a Deus deu certo na primeira, mas a gente precisa ter essa visão de que, olha, pode acontecer um problema, e se acontecer o problema, qual vai ser o nosso bailout? Qual vai ser a nossa reserva para evitar que a família inteira tenha que se deslocar, se mudar de país totalmente de novo, em 1 ano, com as crianças e o desconforto de casa e procurar casa e tudo mais, por causa da questão de visto. Né? Então, foram 2 estratégias diferentes. O solteiro, ele poderia ter essa liberdade, mas um casado a gente tenta colocar de uma forma diferente para proteger essa estrutura familiar. Então, quer dizer, aí que você vê o valor do advogado, né? Além de fazer o processo da forma correta, é fazer a medida de risco, né? Mensurar risco. Você viu o risco que poderia acontecer dele e você previu esse risco e colocou um safeguard, né? Colocou alguma coisa para proteger eles, que foi dar um visto para ela, ao invés de dar um visto para ele, né?
Então esse casal veio, quer dizer, a esposa veio com visto de estudante, ele veio como acompanhante, até tirar esse conceito do dependente, né, que você falou, veio como acompanhante, e aí você aplicou um visto que daria green card para ele, e aí se ele ganhasse, No a família consulado. veio no consulado, ao invés de ser aqui localmente, o processo interno dos Estados Unidos, você abriu no Brasil. E o que foi mais legal, que quando ele falou, Daniel, vamos ficar, e não deu nenhum ano que eles estavam nos Estados Unidos, ele já falou, ó, já viu que eu Quero precisava ficar. ter, quero ficar. Nós aplicamos um EB2 para ele no Brasil, no consulado. Tá. Ele foi para o Brasil numa segunda-feira, lembro direitinho disso, porque nós fizemos o treinamento, nós fizemos 5, 6 treinamentos de ensaio, eu costumo fazer muito isso, de cliente meu para entrevista. Eu gosto de bater muito. Ó, se te perguntar isso, o que você vai responder? Se você vai perguntar aquilo, o que você vai responder? Eu não instruo o que o cliente vai responder, porque isso tem que ser espontâneo, tem que ser de verdade, tem que ser aquilo que ele realmente falaria, né? Ou falará. Mas eu quero que ele responda várias vezes a mesma coisa, para na hora da resposta ele se Ele sente saber a resposta que ele tem e está seguro. seguro, ele tem a segurança, ele tem a confiança do que ele está falando, né? E eu lembro que a gente fez uma no domingo, eu fiquei doido da vida, eu falei, caramba, esse cara vai sair daqui no domingo de noite. A entrevista dele era no consulado na segunda-feira, 3 da tarde. Ele saiu domingo à noite, nós fizemos um ensaio no domingo de manhã, o último, antes da entrevista dele. Ele saiu, foi para o Brasil, chegou no Brasil de manhã, fez a entrevista às 3 da tarde, me ligou às 5 da tarde, falou, Daniel, visto foi negado. Falei, cara, você tá brincando, cara. Você estava tão top, você estava tão preparado, o que aconteceu? Aí ele começou a rir, falou, não aguento não, eu fui aprovado. Super legal. Só trollou, só trollou. E aí ele ficou uma semana no Brasil, voltou para os Estados Unidos, fez os exames médicos todos para o Green Card no Brasil. Ele já fez no Brasil, tá. Fez. Voltou para os Estados Unidos e depois ele voltou 2 meses depois para o Brasil para pegar só os cartões e entrar todo mundo já com os Green Cards na mão. Entendi, porque na verdade já que ele fez consular, entrega o Green Card para ele lá no Brasil. Não, poderiam entregar nos Estados Unidos, né? Mas aí ele só mudaria o status, lembra? Visto, status. Uhum. Ele só mudaria o status para Green Card depois que ele entrasse com o Green Card, porque até então ele estava com status de F2, ele com F2... Entendi. Então, quer dizer, o ponto não é o documento existir. Não. O ponto é que o status dele, legalmente falando, ele não deu entrada com o Green Card. Então, quer dizer, eu, por exemplo, quando eu recebi o meu Green Card... Você fez ajuste de status. Entendi. Então, aí o meu status mudou automaticamente para Green Card aqui localmente nos Estados Unidos. Exato. Aí você fez ajuste de status, é um outro processo. Aí Entendi. você já automaticamente você já estava falando para a imigração dentro dos Estados Unidos. Isso. Você estava e queria continuar e estava fazendo um ajuste do seu status de L para residente permanente. Entendi. Putz, perfeito. Dani, assim, obrigado, cara. Assim, esse vídeo ficou muito legal. Eu sei que ficou longo para muita gente, mas eu acho que é legal 2 casos bem específicos, as pessoas entenderem do início ao fim qual que é o processo. Acho que ficou bem, bem bacana. E eu quero usar o teu expertise para trazer outros casos hipotéticos aqui no canal, né? Eu quero falar, por exemplo, o cara é enfermeiro no Brasil, o cara quer ser enfermeiro aqui. Então, putz, não é só o processo de visto e green card, mas sim o processo ele vai ter que ajustar legalmente para ele poder ser enfermeiro aqui, né? Quer dizer, tem várias coisas que mudam. O cara é médico no Brasil, quer ser médico aqui. Quer dizer, não é só vir e conseguir um green card, né? O cara tem que poder fazer os ajustes, que nem advogado, né? O cara tem que vir tirar o VAR aqui, né? Então, quer dizer, vamos fazer vários vídeos nesse modelo para as pessoas realmente entenderem qual o caminho correto. E assim, cara, não tem atalho. Não tem atalho, né? Não tem jeitinho. Não tem advogado que promete que vai dar tudo certo, que vai dar certo, que vai aprovar, e que é só falar que você sabe fritar hambúrguer melhor do que você fritava no Brasil, que você vai conseguir também, né? Quer dizer, não é um processo simples. Eu acho que é legal trazer alguém que nem você que consegue realmente passar alguns casos de sucesso e qual que foi a melhor forma como você deu nesse caso do casal.
Obrigado, Du. Obrigado, Dani. Obrigado aos seus inscritos. Grande abraço. Se tiverem dúvida, deixa aqui no vídeo. A gente vai respondendo. E vai lá no canal do Daniel, né? A gente não fez o jabazão, né? Vai lá para o teu canal, né? Que o Daniel fala muito sobre o ponto de vista legal das coisas, né? Então, não importa o assunto, ele sempre traz uma visão legal sobre aquilo ali, do ponto de vista jurídico, que é uma coisa... Assim, eu acho que o advogado que eu mais aprendo hoje em dia é com o Daniel, que além de ser amigão, é o canal que eu sigo do ponto de vista jurídico, né? E aí eu vou soltar uma que você vai dar aquela mordida em você. Sabe outro canal que eu aprendo bastante sobre ponto de vista jurídico? Gabriela Prioli. Eu não sei quem é, cara. Como não, Daniel? Como não? Vou ver quem é, mas eu não sei quem é. Cara, vai ver a Gabriela Prioli. Assim, ela é comunista. Então eu sei que você já vai ficar bravo que ela é comunista, tá? Mas ela pega as coisas do que está acontecendo no Brasil, politicamente falando, e traz a visão jurídica daquilo ali. Entendeu? Então, eu acho que é muito legal. Então, principalmente um cara que nem eu, que não tem a visão jurídica de como funcionam os três poderes, aonde a limitação de poder correta, principalmente com todas as decisões de STF e tudo que acontece no Brasil, traz essa visão jurídica. É claro que sempre tem um viés, todo mundo tem um viés, mas é legal que eu acho que ela faz essa gama bem bacana. E você vai gostar, porque você não é um cara casado, ela é loira, olhinho claro, então você vai ficar meio hipnotizado ali. Então vai lá assistir o canal da Gabriela Prioli. Vou ver quem é, eu não sei quem é não, mas bacana, eu vou ver com certeza. Valeu, Dani, brigadão, velho. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abração para todo mundo. Obrigado.